Fluminense e Flamengo visam fazer acordo e a gente vai falar um pouquinho também sobre a SAF do Fluminense, todo esse processo que tem gerado algumas polêmicas na política do clube. Além disso, reforço tricolor está muito próximo de retornar ao Flusão. A gente vai falar um pouquinho do John Kennedy, a passagem dele lá pelo Pachuca do México e muito mais nesse vídeo aqui. Desde já eu convido você a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Fluminense e Flamengo visam realizar acordo referente ao Maracanã. Essa informação quem traz pra gente é o GE, e a gente sabe muito bem, né, que tanto o Flamengo quanto o Fluminense são sócios ali na gestão do Maracanã, criaram o consórcio Fla-Flu para gerir o estádio mais popular do Brasil. O Fluminense deu o aval para o Flamengo, que busca vender os naming rights do estádio. Naming rights é o nome do estádio, né? Você vê, por exemplo, lá em São Paulo, o Allianz Parque do Palmeiras teve os naming rights vendidos à Allianz, que é uma seguradora. O BAP, que é o presidente do Flamengo, chegou a mencionar bancos privados ali como uma possibilidade de aquisição, mas a gente ainda não sabe quem seria essa empresa a comprar os direitos de nome do Maracanã. O caso do Palmeiras, que eu acabei de citar, ele inclusive é um exemplo pro Maracanã, que poderia ter uma margem de lucro ali no estádio de até 30% maior, o que seria muito interessante para os clubes. Só que tem toda uma questão burocrática pelo Maracanã ser uma concessão e ser um estádio com a história que tem, né? Então, para essa ideia poder sair do papel, vai ter que ver se juridicamente isso é viável, vai ter que ter a permissão do contrato ser firmado pelo governo, e lá no governo essa situação divide bastante ali as opiniões, né? Tem uma galera que é a favor dessa negociação de naming rights, tem uma outra galera que é contra. Então vai ter uma negociação ainda na parte política ali com o governo do estado para saber se será possível ou não realizar esse acordo. Vale lembrar, né, que teve uma entrevista no GE lá em outubro do ano passado, concedida pelo Severiano Braga, que é o diretor-geral do Maracanã, e naquela altura ele afirmou que o consórcio Fla-Flu já tem um valor em mente para vender esses naming rights. Então seria uma possibilidade ali de aumentar essa margem de lucro do Maracanã, tornar o estádio cada vez mais viável para as duas equipes. Tem o empecilho do governo, precisa da liberação do governo do estado, negociações vão rolar para que aí então algum interessado surja e os naming rights sejam negociados. O John Kennedy segue em alta lá no futebol mexicano e ele atingiu uma marca muito importante pelo Pachuca. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, só antes, rapidinho, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal consegue alcançar. A galera chega junto, comenta sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Milton de Ipanema, Minas Gerais, para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, Delmiro Gil, de Minas Sul, em Goiás, Assis, de Manaus, Amazonas, Edival, de Araruama, no Rio de Janeiro, e para o Benedito, de Lavras, Minas Gerais. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Combinado? Quero falar um pouquinho do John Kennedy, né, que para além do sucesso de 2023, o gol do título da Libertadores, teve uma temporada ruim no Flu em 2024 e acabou no começo desse ano sendo negociado ao Pachuca do México. Está emprestado por lá, tem uma opção de compra ali de 6 milhões de dólares, que é algo em torno de 36 milhões de reais, e ele tem jogado muita bola lá no futebol mexicano, tem conseguido ser um destaque, com muita moral, já é o camisa 10 da equipe, e ele conseguiu superar a melhor sequência que ele teve no Fluminense, já vestindo a camisa do Pachuca. Isso porque nos últimos 4 jogos do John Kennedy, ele marcou 5 gols. Foram 2 gols contra o Puebla, 1 contra o Juarez, 1 contra o Mazatlán e 1 contra o Tijuana. Com isso, ele superou a sequência que teve no Fluminense entre as oitavas contra os Argentinos Júniors e as quartas de final contra o Olímpia em 2023. Naquela altura, em 5 jogos, ele marcou 4 gols com a camisa tricolor. Claro, né? O peso da sequência que ele teve aqui no Flu foi maior,
obviamente, já que era uma Libertadores da América, que depois culminou num título com o gol dele, por sinal. Mas ele vive excelente fase no futebol mexicano, tem 9 gols e 1 assistência em 12 jogos e está confirmadíssimo no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes do meio do ano. O Pachuca está na competição, salvo engano, está no grupo do Real Madrid e o John Kennedy vai estar lá com a equipe mexicana. Como eu citei o Super Mundial, tem uma novidade muito bacana que o Fluminense e outras equipes brasileiras estão preparando para esse torneio. A informação foi trazida inicialmente pelo pessoal do UOL Sport e dá conta de que o Fluminense quer montar uma espécie de fanzone nos Estados Unidos ao longo da disputa do Mundial. O Botafogo vai montar uma lá em Los Angeles, o Flamengo ainda não decidiu onde vai colocar a sua fanzone, Palmeiras talvez coloque em Nova York. Assim como o Fluminense, porque a gente sabe, né, os 2 primeiros jogos do Flu contra a Borussia e o Ulsan Hyundai serão em Nova York, serão no MetLife Stadium. E a ideia tricolor é que essa casa fluminense seja em uma região próxima a Times Square, que é lá em Nova York, né, um ponto turístico super famoso. Uma equipe de marketing do Fluminense vai viajar especificamente para essa missão, para montar essa casa fluminense e ter ali, né, um ambiente muito bacana, até para os torcedores do Fluminense, claro, né, estarem lá, se reunirem com atividades, ativações ali, tudo mais, mas também para os gringos, né, o pessoal lá dos Estados Unidos, o pessoal que viajou para o torneio, também conhecer a Casa Fluminense, conhecer um pouquinho mais da história do Flu, né, simpatizar com o Fluminense. Espero que tenha uma loja vendendo camisas do Fluminense, foi algo que eu senti muita falta lá na Arábia Saudita no Mundial. Muitos árabes naquela altura perguntaram para mim e para outros tricolores que estavam lá, pô, eu quero uma camisa do Fluminense, como eu faço para comprar? E não tinha, né? Não tinha. O Fluminense acabou não conseguindo, até pelo pouco tempo hábil do título da Libertadores até a viagem, não conseguiu levar material para comercializar lá na Arábia Saudita. Seria muito bacana, vários, né, árabes estariam com camisa do Fluminense nesse momento. Nos Estados Unidos, eu acho que tendo um pouco mais de tempo será viável de talvez montar uma loja nessa casa Fluminense para a galera ao redor do mundo que estiver no torneio, que estiver ali para Nova York conhecer a casa Fluminense, possa, né, comprar uma camisa do Flusão. Informação importante, tá? O Fluminense lançou uma pesquisa de opinião do Sócio Futebol 2025. O objetivo dessa pesquisa é aprimorar a experiência dos sócios. E aí ela é livre para você, sendo sócio do Fluminense, responder, mas também ex-sócios e torcedores do Flu em geral que estejam interessados, né? A ideia também é que, pô, você que deixou de ser sócio do Fluminense possa responder ali para que o clube entenda o que pode melhorar para atrair você novamente a ser sócio, ou o torcedor que nunca foi sócio, o que atrairia ele, né, que faria ele entender como bacana para pagar o plano de sócio ali do Fluminense. Eu vou botar na descrição desse vídeo aqui o link do site para você poder participar dessa pesquisa e responder. Você tem até o dia 7 de abril, que é a próxima segunda-feira, para responder esse questionário, tá? O Fluminense publicou isso no site oficial do clube e vai ter então essa pesquisa aí. É uma coisa importante, né? Até para essa comunicação do clube com a torcida, para fazer as mudanças necessárias ali no plano de sócio para ser cada vez mais atrativo para o torcedor. E se mais cedo eu comentei sobre a Copa Sul-Americana sendo vista como prioridade internamente no Flusão, tem comentarista que não vê o Fluminense como favorito. O Walter Casagrande participou de um programa lá na UOL e ele elencou ali os clubes que ele considera como favoritos ao título da Libertadores. E nessa frase dele, ele não cita o Fluminense como um dos principais concorrentes a ganhar a competição. Vou colocar aqui na tela a declaração do jornalista. Se liga aí. O Corinthians é um dos favoritos ao título, né? Os brasileiros, né? Principalmente Corinthians, Atlético Mineiro, tem o Cruzeiro, né? Você tem o Independente também, que é um time perigoso. Você tem o América de Cali, que é um time perigoso. Enfim, a chave do Corinthians ela não é tão tranquila assim. Tá aí então a declaração do Casagrande, né? Ele estava claramente falando ali um pouquinho sobre o Corinthians, caiu num grupinho um pouco complicado na Copa Sul-Americana, o que é natural, né? Por ter entrado pelo pote 4. Imagino, eu concordo que o Corinthians é um dos favoritos, mas discordo do Fluminense ser retirado dessa lista, ainda mais a partir do momento que ele cita Independiente, cita América de Cali, que são clubes que muito provavelmente estão sendo citados só pela história que tem, porque hoje não são equipes fortes a nível de América do Sul. Então, se vai citar esses times, tinha que citar o Fluminense, que ganhou a Libertadores em 2023. Enfim,
discordo dessa afirmação do Casagrande. Ele opta por enfatizar o Corinthians, que era o clube que ele estava falando, e claro, né, ele tem uma história toda por lá. E de fato, repito, eu acho que o Corinthians é sim um dos favoritos, vem numa boa fase. Tem o Atlético Mineiro, que tem bastante dinheiro, foi campeão mineiro, e o Cruzeiro também fez grandes investimentos. Mas não vejo o Fluminense fora dessa briga, não. Eu considero o Fluminense sim um dos favoritos para ser campeão dessa competição. Quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central. Concorda com o Casagrande ou tá fechado comigo? Eu acho que o Fluminense é favorito na Copa Sul-Americana. Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. E as polêmicas na discussão política da SAF do Fluminense continua. Temos novos capítulos para trazer para vocês. Só antes, rapidinho, lembrar você ligado aqui na Central Fluminense de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você vai ficar por dentro de tudo que acontece com Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você corre no comentário fixado desse vídeo, vai clicar no link e automaticamente abre no seu WhatsApp o canal do Central. Você vai procurar o botão seguir, geralmente fica no canto superior direito da sua tela, vai clicar lá e dessa maneira muito fácil, automática e gratuita, você começa a receber tudo que acontece com Flusão diretamente no seu celular, diretamente no seu WhatsApp, beleza? Aguardo vocês por lá. Vamos falar um pouquinho dessa polêmica que está acontecendo, mas para isso a gente precisa trazer uma ordem cronológica da situação. Tá? O GE publicou uma matéria dizendo que o presidente Mário Bittencourt convocou uma reunião com o Conselho Deliberativo do clube para tratar da SAF. Só que apareceram outras pessoas falando de uma versão um pouco diferente. Até o nosso amigo Leandro Quintela, do Resenha 1902, Resenha Tricolor 1902, falou um pouco sobre isso, publicou um vídeo sobre esse assunto, dizendo que conversou com duas pessoas de grupos políticos diferentes do Fluminense, que trouxeram para ele a informação de que o Mário não convocou essa reunião. Na verdade, ele sofreu uma pressão interna para que a reunião acontecesse. O Luiz Monteagudo publicou um vídeo no canal oficial do YouTube do Tricolor de Coração, que é um grupo político da base de apoio do Mário Bittencourt. Nesse vídeo está lá dizendo que o Monteagudo é presidente desse grupo e ele afirma que tinha começado um processo de coleta de assinaturas dos sócios e conselheiros do Fluminense para protocolar junto ao presidente do conselho uma convocação obrigatória do Mário Bittencourt para ter essa reunião com o conselho a fim de esclarecer a situação. De acordo com o vídeo do Luiz Monteagudo, o presidente ficou sabendo de alguma maneira que o grupo estava próximo de conseguir as 30 assinaturas, que tornaria a convocação dessa reunião obrigatória, e se teria se antecipado pedindo, ligando lá para o presidente do conselho, pedindo para convocar essa reunião, para parecer que ocorreu pela sua boa vontade e tudo mais, o que o Luiz Monteagudo diz que não foi bem assim, que isso aconteceu por conta da pressão política que o grupo Tricolor de Coração, além de outros conselheiros do Fluminense, fizeram no presidente. Só que aí tem algumas outras coisas que ficam um pouquinho complicadas para a gente, do lado de fora, entender nessa situação, o pessoal que não acompanha tanto a política do Flu. Isso porque nos últimos dias saíram algumas polêmicas ali referentes a esse grupo político Tricolor de Coração. O Diogo Dantas, do Globo, tinha publicado que esse grupo, que sempre foi da base de apoio ao Mário, teria feito uma panfletagem contrária à SAF em um jogo do Fluminense. Aí a Tricolor de Coração depois apareceu numa nota oficial, afirmando que a ação não foi realizada pelo grupo, foi realizada por uma minoria e que isso não foi decidido internamente, não é uma posição do grupo ser contrário à SAF. E aí eles ainda publicaram nessa nota dizendo que pessoas que possuem ainda o acesso ao site e redes sociais usaram as contas oficiais da Tricolor de Coração, se aproveitaram disso para realizar os posts. Só que nesse vídeo que o Luiz Monteagudo publicou hoje, ele confirma que fez essa panfletagem, que, enfim, foi um dos caras que liderou isso, e ele se apresenta como presidente do grupo Tricolor de Coração. E aí ele diz que a ideia dessa panfletagem foi, na verdade, fomentar o debate. Mas fica uma coisa um pouco complexa de entender, porque se ele é o presidente do grupo e ele está fazendo essa panfletagem, como é que o grupo está contra isso? Quem que publicou aquela nota? Enfim, uma situação meio doida rolando. Fato é que o Tricolor de Coração é um grupo que tem seus conselheiros no clube, já que ele era da base de apoio do Mário Bittencourt.
O Luiz Monteagudo é um deles, e agora ele publica aí falando que fez essa pressão para o Mário Bittencourt convocar essa reunião, né, do Conselho Deliberativo a fim de debater a SAF. A reunião vai ocorrer, seja lá quem fez essa convocação, né, se o Mário convocou por livre e espontânea vontade ou se foi por uma pressão dos conselheiros para parecer de boa vontade. Fato é que essa reunião vai acontecer. O Mário vai falar um pouquinho para os conselheiros ali do Fluminense de como que está acontecendo esse processo de criação da SAF tricolor. Reforço do Fluminense está muito próximo de retornar à equipe. Isso porque o Marcelo Bielsa, que é o técnico do Uruguai, não relacionou o Joaquim Lavega para o jogo contra a Bolívia lá em La Paz. Então o atacante vai retornar de maneira antecipada ao Rio de Janeiro e muito em breve deve retornar aos treinos do Fluminense. Com isso, deve ter condições de atuar contra o Fortaleza na partida de sábado, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar, né, o Lavega ainda não fez a sua estreia pelo Fluminense. No começo do ano ele estava disputando o Sul-Americano Sub-20. Desde que retornou, ficou no banco em algumas partidas, mas o Mano Menezes ainda não o colocou para jogar nenhum minutinho sequer com a camisa tricolor. Será que isso vai acontecer no sábado contra o Fortaleza? Acho que o sim fica mais próximo do que estava antes, porque ele retorna com antecedência para participar dos treinos e poder ter condições de jogar essa partida importante da estreia do Brasileirão. Eu quero saber de você, tricolor ligado aqui na Central. Tá ansioso para ver o Joaquim Lavega com a camisa do Fluminense? Então comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.